Chega o final de ano, passa um filminho pela nossa cabeça, né? Tudo o que vivemos em 2019. O pior é quando, junto com as recordações, vem o sentimento de culpa. Não é incomum o peso por não ter feito tudo aquilo que a gente desejava. E pode parecer engraçado dizer isso, mas nós somos os nossos piores inimigos. Sim, somos carrascos com nós mesmos. E que dificuldade lidar com esse martírio, né? Mas calma, para nos ajudar nesse assunto, está aqui comigo a psicóloga Maiana Rosenstein. Maiana, bem-vinda! Olá, obrigada. Vamos começar 2020 sem o peso de 2019? Vamos. Então vamos. É normal a gente ter esse peso de culpa? Nem tudo a gente consegue realizar. Não, é extremamente normal, né? Porque a gente planeja, de modo geral, no começo do ano, aquele ano maravilhoso, cheio de expectativas, mas o nosso planejamento, ele, de modo geral, ele é muito utópico, né? A gente vai mudar a vida em um ano. E aí o ano vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente vai deixando as coisas para amanhã, para amanhã, para amanhã. E aí o amanhã chega e a gente não fez aquilo que nós gostaríamos e que havíamos planejado. Então, a gente se complica. Aí vai ficando, vai chegando no final do ano, às vezes aquela pessoa com quem você brigou, que você queria fazer as pazes, não rolou, alguma coisa que você queria ter comprado, trocar de emprego, enfim, coisas que a gente planeja e que o ano vai passando e as coisas vão acontecendo e vai ficando. Chega no final do ano, a gente faz a nossa retrospectiva e aí a gente acaba dando muito mais luz para aquilo que a gente não fez do que para aquilo que nós, de fato, conseguimos realizar ao longo do ano. Que também é bastante coisa. Claro, né? Foram 365 dias de coisas sendo realizadas, mas o peso fica maior para aquilo que a gente não fez. E aí, né? De que maneira equilibrar as coisas? E é nessa hora que a gente percebe o impacto das nossas escolhas, ou é aí que a gente tem que avaliar as próximas escolhas para que o impacto também seja mais positivo, até para o nosso bem-estar, né? Porque a gente é muito cruel com a gente mesmo. A gente tem que aprender a se acolher um pouco mais, né? Tem que diminuir um pouco aquele nosso crítico interno, que fica julgando e que fica apontando tudo aquilo que a gente não fez. A gente tem que ser mais gentil com aquilo que a gente conseguiu alcançar. Porque a gente não fica deixando de alcançar, de conquistar aquilo que nós desejamos e sonhamos de propósito. São coisas que vão acontecendo e a gente vai se enganando, enfim, e não consegue chegar lá. E aí a gente começa a dizer pensar que não somos competentes, que não temos condições, e aí a gente deixa o olhar do mundo pesar muito sobre aquilo que a gente acredita que deveria ser diferente. Então o primeiro passo é a gente começar a acolher de fato toda a nossa luta, né? Tudo aquilo que a gente viveu e conquistou ao longo do ano, que não é pouca coisa. E aí a gente vai vendo o que a gente escolheu que poderia ter sido diferente e o que a gente pode escolher a partir disso. Não pode paralisar a parte frente àquela culpa. A gente tem que usar aquilo como um motor para novas escolhas e novas conquistas com tudo aquilo que a gente ainda tem pela frente. Certo. E aí, falando nisso, essa questão da gente se culpar demais, se cobrar demais e ficar pensando no que não deu certo, no que não fez, acaba que influencia diretamente a nossa saúde mental, nos gera ansiedade. A gente acaba vivendo essa situação por conta mais disso do que querer realizar, do que... Ou melhor, por não ter realizado do que por querer realizar? Exatamente. Vai chegando no final do ano e o número de crises de ansiedade, ele aumenta muito por conta dessas expectativas. Vai chegar o final do ano, o que eu consegui, o que eu alcancei, o que eu conquistei, e as pessoas começam a deitar, né, chegar de noite, vai deitando e vai pensando, né, o que eu fiz, o que eu tinha que fazer, já começa a sentir o coração bater, começa a tremer, então a gente acaba afetando o nosso equilíbrio emocional frente às nossas escolhas que ficaram travadas ali ao longo do ano. Então a gente começa a sofrer realmente emocionalmente com relação a todo esse peso, com tudo aquilo que a gente veio angariando de dor, de sofrimento, que não foi resolvido. E aí vai gerando aquele monstro, aquele fantasma que fica provocando e fica aparecendo e a gente não dá conta de trabalhar com ele sozinho. E que a gente tem medo que siga a gente no novo ano, que fique o ano inteiro. Não, vamos deixar ele para trás. Para isso a gente vai saber como redirecionar esse olhar. Como é que eu pego esse peso, essa culpa, enfim, que seja o sentimento ruim que a gente está lidando, redireciono, torno ele o impulso para esse novo ano. O que acontece com a culpa é que quando a gente começa a fazer escolhas pautadas naquela culpa, a gente escolhe o que a gente vai fazer para sofrer menos. Então, eu tenho culpa em relação ao meu pai que eu visito pouco.
Então eu começo a fazer escolhas para não ser a filha ruim, ao invés de fazer escolhas e ter comportamentos para ser a filha boa. Ah, certo. Quando a gente fala em redirecionar o olhar, é deixar de agir para acalmar a culpa, e a gente tem que começar a agir para alcançar aquele que eu desejo ser, e não aquele que eu não desejo ser. A culpa, ela só se redime quando a gente olha de um outro jeito e faz com que ela não exista mais, né? Ou seja, alcançar aquilo que se quer. O que passou eu não tenho como mudar. O que eu posso mudar é daqui pra frente. O que eu posso fazer para ser melhor e diferente daqui pra frente? Quem eu quero vir a ser? O que aconteceu eu não tenho mais como modificar, mas eu posso modificar toda a minha estrada adiante. Mai, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, e que Gi. 2020 seja sempre iluminado, abençoado para você. Para todos nós. Amém. Obrigada. Até o ano que vem. Ano que vem.